Olá, aluno! Seja bem-vindo. Eu sou o professor Igor Loureiro e nós estamos aqui reunidos para iniciarmos a análise do tema importante para a sua prova, que é o tema Sistema Linear. Quando nós falamos sobre sistemas lineares, é importante ressaltar todas as possíveis formas de resolução desses sistemas. Portanto, abordaremos aqui os 4 métodos existentes para resolver sistemas lineares. A partir de agora, você terá a oportunidade, juntamente comigo, de verificar essa parte da matéria para que você consiga acertar as questões que possam cobrar esse item na sua prova. Vamos então iniciar os nossos estudos. Vem comigo para você aprender de uma vez por todas essa parte importante da matemática. Vamos lá? O tema de hoje é sistema linear. O que é um sistema linear? Primeiro que todo sistema linear é um sistema composto por 2 ou mais equações lineares. Essas equações que compõem um sistema, elas estarão correlacionadas, entrelaçadas, na verdade alinhadas, fazendo com que você encontre e tenha como objetivo encontrar o valor de uma determinada variável ou até mesmo de todas as variáveis que acabam compondo o seu sistema de equação, tá? O grau de complexidade de um sistema na prática associa-se à interpretação. É o que eu digo para todos os meus alunos. Sistema linear não é difícil de resolver, porém é difícil de interpretar para você conseguir montar o sistema. Porque o teu concurso, a tua prova em si, ela não vai apresentar para você uma questão já com o sistema linear montado, pedindo para você resolver aquele sistema e encontrar a solução dele. Pelo contrário, será apresentada uma história, uma situação hipotética será construída pela banca e você tem que ter a capacidade de interpretar aquela situação hipotética construída por ela, transformar a língua portuguesa em linguagem matemática através de equações para que você consiga finalmente montar o seu sistema e resolver o seu sistema. Portanto, essa dificuldade ela é encontrada justamente para resolver questões quando o assunto é a montagem do sistema, porque resolver sistema você vai perceber que é simples. O problema maior é montar sistema. Aí eu coloquei assim, afinal, a maior dificuldade encontrada para resolver questões do tema está na montagem do sistema, ainda que tenhamos 4 métodos diferentes para resolução. Temos aqui, portanto, os 4 métodos que nós utilizamos para resolver sistemas. Primeiro método que eu vou comentar é o método da adição. Segundo método é o método da substituição. Terceiro método da igualdade. E o quarto método será a regra de Cramer. Beleza? Para tanto, nós vamos aqui utilizar um mesmo sistema para poder resolver esse mesmo sistema, apresentando para você as 4 possibilidades que você possui para poder resolver esse sistema linear. Então, começaremos analisando o método da adição. Antes disso, vou colocar aqui um sisteminha padrão. X mais y é igual a 75, x menos y é igual a 15. É um sistema aleatório que eu utilizo nas minhas aulas como exemplo para você conseguir pegar a base, a essência, a compreensão do método da adição para você aplicar em qualquer sistema linear que estiver pela sua frente. Agora, se o método é chamado de adição, a adição nos lembra soma. E essa soma, ela será interessante quando você perceber num sistema linear isso aqui, variáveis simétricas. Sempre que você observar um sistema de equação e que no sistema apresentado você consegue identificar variáveis simétricas, recomenda-se a resolução desse sistema pelo método da adição. Mas, professor, o que são variáveis simétricas? Variáveis simétricas são aquelas que possuem a mesma quantidade de letras, porém com
sinais opostos. Beleza. Exemplo, se eu tiver um sisteminha que na primeira equação eu tenho lá 2x e na segunda equação eu tenho menos 2x, eu estou falando para você ali que eu já estou identificando o conceito de variáveis simétricas. Porque eu tenho a mesma quantidade de letras, eu tenho 2x em cima e 2x embaixo, porém, em cima, esse 2x está positivo, e embaixo, esse 2x está negativo. Portanto, eu tenho a mesma quantidade de letras e sinais opostos, e quando eu buscar somar as equações no meu sistema, se eu tenho a mesma quantidade numérica com sinais opostos, essa soma tem um resultado nulo, é zero. E aí a gente consegue cortar com o intuito de encontrar o valor da outra variável relacionada. Então, sempre que você tentar buscar resolver sistemas através do método da adição, a adição será um método interessante quando você perceber o conceito de variáveis simétricas. Observando o sistema que eu coloquei agora como exemplo, x mais y é igual a 75 e x menos y é igual a 15, dá para identificar uma variável simétrica. Perceba, não é a variável x, porque ainda que eu tenha um x em cima e um x embaixo, ambos estão positivos. E qual é o conceito de variáveis simétricas? Mesma quantidade de letras, porém com sinais opostos, sinais contrários. Mas na variável y eu tenho exatamente esse comportamento. Perceba que eu tenho um y em cima, eu também tenho um embaixo, porém o de cima está positivo e o de baixo está negativo. Pronto, a variável y ali ela está simétrica, portanto, eu vou aplicar a adição para resolver esse sistema. E aplicando a adição, eu vou somar as equações que são apresentadas nesse sistema. Só isso. Então perceba, x mais x, aqui eu já tenho 2x. Quando eu somo y menos y, dá zero essa soma. Então a gente corta. Isso é igual, 75 mais 15 dá 90. Portanto, se o objetivo é encontrar o valor de x, nesse caso, x é igual a 90 por 2, x é igual a 45. Encontrando o valor de x sendo 45, eu posso escolher qualquer equação do meu sistema para substituir o x por 45 com o intuito de encontrar a variável y. Por exemplo, vou pegar essa equaçãozinha aqui de baixo, que era x menos y é igual a 15, e no lugar desse x, agora eu vou colocar 45. Substituindo, teremos 45 menos y é igual a 15. E aí você faz aquela pequena bagunça, né? Esse y que está negativo passa para cá positivo, o 15 que está positivo passa para cá negativo. Então, o teu y ficará 45 menos 15, seu y será igual a 30. Beleza? E aqui eu tenho a solução do meu sistema, que é x 45 e y 30. Belezinha? E detalhe importante, se eu quiser testar para saber se o meu sistema está com a resolução correta, eu posso pegar x e y e substituir no sistema para saber se ele possui validade. Quer ver só? O x vale 45 e o y foi igual a 30. 45 mais 30 realmente dá 75 e 45 menos 30 realmente dá 15. Beleza? Então não se esqueça, a adição ela é um método bem interessante de se aplicar, porque quando você percebe um sistema com variáveis simétricas, basta que você some as equações do sistema, porque você já vai eliminar essa variável simétrica, o que vai permitir a você encontrar o valor da outra variável. Tudo bem? Vamos agora para a segunda metodologia para a resolução de sistemas. Segundo método, método muito trabalhado quando você estudava lá na época da escola, do colégio,
que é o método da substituição. Perceba que eu vou manter o mesmo sistema e vou encontrar a mesma solução. Aplicando um método diferente, ainda nós encontraremos a mesma solução. Lembrando que x foi igual a 45 e o y foi igual a 30. Vamos lá, então, perceber como funciona o método da substituição. Na verdade, relembrar, né? Porque, como eu falei, você já trabalhou muito esse método na época do colégio. O nosso sisteminha padrão é aquele. X mais y é igual a 75. X menos y é igual a 15. Vamos lá. Em que consiste o método da substituição? Esse termo, essa expressão substituição, nos lembrará que em algum momento precisaremos substituir. Substituir uma equação na outra equação. Vou dar o exemplo para você. Na primeira equação do meu sistema, está apresentando ali para mim que x mais y é igual a 75. Se eu estou trabalhando com o método da substituição, eu vou começar, por exemplo, a minha análise por aquela equação e o meu objetivo será isolar uma variável. Nesse caso, eu decidi isolar a variável x. Logo, esse y que está positivo, eu vou passar para o outro lado, negativo. Portanto, ficará assim agora a minha equação. X é igual, aqui eu já tinha 75, era mais y, passou para cá, menos y. Perceba que ainda que represente a mesma equação da equação anterior, eu reescrevi de uma outra maneira, porque agora eu passo a entender a seguinte informação, que o meu x agora vale 75 menos y. Portanto, quando eu crio essa nova equação, entre aspas, né, que nada mais é do que reorganizar a equação anterior, a gente passa a enxergar que o nosso x agora vale 75 menos y, portanto, chegou o momento de substituir. Detalhe importante, sempre busque substituir na equação que você ainda não mexeu. A gente começou trabalhando com a de cima, portanto, substituiremos na equação de baixo. Esse valor de x agora para a gente corresponde a 75 menos y. Portanto, substituindo fica. Quem é o nosso x agora? 75 menos y. Aí eu continuo. Menos y é igual a 15. Detalhe importante. Menos y, aqui eu já tenho menos 2y. 75 está positivo, passa para cá, negativo. Portanto, menos 2y é igual a 15 menos 75. Menos 2y é igual. 15 menos 75 dá menos 60. Aí eu vou multiplicar por menos 1. E aí eu tenho 2y é igual a 60, logo y é 60 por 2, y é igual a 30. Mesmo resultado que nós encontramos no método anterior. Professor, mas como eu faria para poder encontrar o valor de x? Moleza. Quer ver só? Lá em cima, na direita, lembra que nós tínhamos caracterizado uma releitura da equação anterior? E nessa releitura da equação anterior, a gente continuou considerando o valor de x, só que agora representado de uma outra maneira. X é igual a 75 menos y. Como o nosso y encontrado é 30, o nosso x será 75 menos 30. O nosso x será igual a 45. Mesmo valor que nós encontramos adotando o método da adição. Beleza? Próximo método a ser apresentado para você
é o método da igualdade. Normalmente não é um método explicado ao aluno na época da escola. É um método pouco falado, pouco comentado, mas vou trazer para você aqui a grande ideia da igualdade quando se resolve um sistema. Novamente, a nossa proposta é trabalhar com o mesmo sistema para mostrar a você que, independente do método que você for aplicar, você consegue chegar ao mesmo resultado. Portanto, vamos agora trabalhar com o método da igualdade. Lembrando que o nosso sisteminha padrão é aquele. X mais y é igual a 75. X menos y é igual a 15. E agora nós vamos começar a trabalhar com o método da igualdade. O próprio nome já diz tudo. Igualdade nos lembra igualar. Então, quando a gente aplica esse método da igualdade, em algum momento nós teremos que igualar equações para poder resolver tal sistema. Para tanto, é necessário que você utilize um conceito bem semelhante à ideia da resolução de sistema utilizando o método da substituição. Nós faremos o seguinte: pegaremos as equações do nosso sistema e trabalharemos com todas elas isolando a mesma variável, para que seja possível aplicar o método da igualdade. Por exemplo, nessa primeira equação, eu vou isolar a variável x. Portanto, nessa segunda equação, eu também vou isolar a variável x. Trabalhando com a primeira equação do sistema, se eu isolei a variável x, esse y que está positivo passa para cá negativo. Portanto, teremos x é igual, já tinha 75, era mais y, passou para cá, menos y. Então, perceba que x agora para a gente é igual a 75 menos y. E vou fazer a mesma coisa na equação de baixo. Isolei a variável x, esse y que estava negativo passa para cá positivo. Portanto, nosso x agora é igual, aqui eu já tinha 15, era menos y, passou para cá, mais y. Prontinho. Agora sim a gente está entendendo de fato o que está acontecendo ali. Quer ver só? Esse x que está aqui em cima é igualzinho a esse x que está aqui embaixo. Logo, os seus resultados também devem ser iguais. Ora bolas, se x é igual a x, esse primeiro x é 75 menos y. Isso, portanto, tem que ser igual ao outro x que é 15 mais y. Prontinho. Estou igualando os valores de x, porque se eles são iguais, é porque eles possuem o mesmo resultado. Se o x de cima vale 75 menos y, então eu tenho a real noção de que 75 menos y tem que ser exatamente igual a 15 mais y, visto que esses valores de x são iguais, portanto, os seus resultados também são iguais. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Presta atenção agora. Esse y que está negativo, eu passo para cá positivo. Esse 15 que está positivo, eu passo para cá negativo. Aí vai ficar assim, ó. Vamos com calma. Aqui eu já tinha 75. Era 15, passou para cá, menos 15. É igual. Aqui eu já tinha y positivo. Aqui era menos y, passou para cá, mais y. Portanto, eu tenho agora 75 menos 15. Isso aqui dá 60. É igual y mais y, 2y. Portanto, meu y é 60 por 2. Meu y vale 30. Exatamente o mesmo valor que eu encontrei, tanto no método da adição como no método da substituição. Detalhe, se o nosso y vale 30,
para achar o valor de x fica mais fácil ainda. Pode ser tanto aqui em cima como aqui embaixo. Se for aqui em cima, eu tinha x é igual a 75 menos y. Então é 75 menos 30, que dá 45. E se for embaixo, professor, também dá certo. X é igual a 15 mais y. Então é 15 mais 30, que também dá os mesmos 45. Então perceba, encontrei x é igual a 45, y é igual a 30, os mesmos valores encontrados nos métodos anteriores. Beleza? Para poder finalizar a nossa análise da aula de hoje sobre sistema linear, vamos para aquele método que quase todos não aplicam. É um método um pouquinho mais puxado a princípio, dependendo também do teu sistema, mas não é nada absurdo não. O único problema é que ele puxa um pouquinho da necessidade de você relembrar o conceito de matrizes e determinantes, mas não há dificuldade não. A dificuldade maior é lembrar matrizes e determinantes em si, né? Vamos então para a famosa regra de Cramer. Vou colocar aqui nesse sisteminha o padrãozinho, que é x mais y é igual a 75, x menos y é igual a 15. E agora a gente vai adotar a regra de Cramer para a resolução desse sistema. Para aplicar a regra de Cramer, o teu sistema tem que estar totalmente organizado. O que é um sistema organizado? Variável x, uma abaixo da outra. Variável y, uma abaixo da outra. Termo independente, um abaixo do outro. Alinhado, como se formasse colunas. Porque esse será o propósito inicial quando a gente aplica a regra de Cramer. Primeiro passo, nós iremos montar uma matriz, que é o que nós chamamos de matriz principal. Essa matriz principal é uma matriz formada pelos coeficientes de cada variável. Perceba, na coluna do x, que é a primeira coluna que aparece nesse sistema de equação, cada x aqui possui um coeficiente. Como esse x é positivo, quem está aqui escondidinho é 1, só que 1 não aparece, porque 1 vezes x é a mesma coisa que x, mas o coeficiente de x ali é igual a 1. E desse x de baixo, também. Mas por que ele não aparece, professor? Porque 1 vezes x é igual a x, mas tem lá o coeficiente. E aqui, nessa outra coluna, nós colocaremos os coeficientes da variável y. O de cima está positivo, 1, e o de baixo está negativo, menos 1. Prontinho. Montamos, portanto, aí a matriz principal, que representam os coeficientes das variáveis do meu sistema. E agora nós encontraremos o determinante da minha matriz principal. Como é que eu calculo o determinante de uma matriz principal? Primeiro, eu vou multiplicar a diagonal principal, que é essa daqui. Portanto, 1 vezes menos 1 dá menos 1. E do resultado eu vou subtrair da minha secundária, que é essa daqui. 1 vezes 1 dá 1. Portanto, menos 1, isso dá menos 2. Logo, o determinante da minha matriz principal é igual a menos 2. Agora nós construiremos uma outra matriz, que é o que nós chamamos de matriz em função da variável x. E aí o que vai acontecer? No lugar dos coeficientes de x, nós colocaremos os termos independentes. Portanto, nessa primeira coluna, ao invés de colocar 1 e 1, iremos colocar 75 e 15. E as de y eu vou manter. Portanto, 1 e menos 1.
E agora chegou a hora de encontrar o valor do determinante de x. Vou pegar a minha principal e vou multiplicar. 75 vezes menos 1 dá menos 75. E do resultado eu vou subtrair da minha secundária. 1 vezes 15, 15. Menos 75 menos 15 dá menos 90. Tá lá então, determinante de x vale menos 90. Beleza? E agora nós faremos a mesma coisa, o mesmo processo, só que em função da variável y. Portanto, a matriz em função de y, os coeficientes de x que representam a primeira coluna eu vou manter, 1 e 1. E ao invés de colocar os de y, eu vou substituir pelos termos independentes, 75 e 15. E agora nós iremos calcular determinante de y. Pego a minha principal e multiplico, 1 vezes 15 dá 15, e do resultado eu subtraio da minha secundária, 75 vezes 1, 75. E 15 menos 75 dá menos 60. Acabou a tua questão, porque agora é só encontrar o valor de cada variável. Como é que eu faço isso? Vamos lá. A variável x nada mais é do que a divisão entre o determinante de x e o da matriz principal. A variável y é a mesma coisa. Determinante de y dividido pelo da matriz principal. Substituindo, determinante de x, menos 90, dividido pela da matriz principal, menos 2. E menos 90 por menos 2 dá 45. Até porque menos com menos dá mais, dá positivo, num processo de divisão também. E na variável y, determinante de y, menos 60, dividido pelo da matriz principal, menos 2. E menos 60 dividido por menos 2 dá 30. Prontinho. Encontramos também o mesmo resultado de acordo com os métodos anteriores. Para x, o valor é igual a 45 e para y, o valor foi igual a 30. Tranquilo? Maravilha! Portanto, mais uma vez aí eu agradeço a sua presença, o seu empenho, o seu esforço, todos os estudos, que você vem desenvolvendo nesses últimos períodos, para que você tenha a real noção de que você está preparado para poder encarar esse desafio da sua prova. E eu tenho certeza que eu estou contribuindo para a sua aprovação e que você é merecedor dessa vaga. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu!